Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, nós vamos resolver um exercício de cálculo 1. Nós vamos resolver uma derivada por regra da cadeia. Acompanhe o exercício aí. Então, a ideia aqui é calcular a derivada de uma função composta. Como você pode ver, nós temos uma função dentro de outra. Isso caracteriza uma regra da cadeia. A ideia central é você, primeiro, fazer a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Essa seria uma regra prática para a regra da cadeia. Acompanhe como é que eu vou resolver o exercício. O primeiro passo é não trabalhar com raiz. Nós não estamos acostumados. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma transformação. Nada que mude a estrutura do exercício, só vai mudar o jeito de se ver o exercício. Pronto. Olha só. Não fiz nada de diferente que você já não tenha feito. Mas agora você identifica que você tem uma função elevada a uma potência. Então, na realidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer primeiro o seguinte, a derivada de fora. Quem seria a derivada de fora nessa questão? Seria esse elevado a meio, que pega na regra da potência, né? A regra da potência é aquela que você derruba o expoente na frente e tira uma unidade do expoente que ficou. Tudo bem. Agora, na regra da cadeia, além de fazer isso, você vai ter que multiplicar pela derivada da função de dentro. Como assim? Olha lá no papel. A ideia é o seguinte, nós vamos chamar essa função aqui, ó, da tal da função de dentro. Então, o exercício está pedindo para você calcular o f', né, a derivada, então você vai calcular isso aqui, ó, que está elevado a meio, que você vai ter que tirar uma unidade, derrubar o expoente, vezes o linha. Pronto. Esse é o esquema principal da regra da cadeia. Você deriva a função normalmente, vezes a sua derivada de dentro. Então me acompanhe. Já que nós estamos nomeando essa função aqui de dentro como u, nada mais óbvio que nós já prepararmos o ambiente para calcular sua derivada. E a sua derivada em relação a x, então o linha. Então vamos lá. Qual seria a derivada de 1? 1 é uma constante e a derivada é zero. Mais 2 vezes uma função. 2 multiplica, eu não altero. Porque, como você sabe, quando você tem um número multiplicando o x, por exemplo, esse número permanece na derivação. E é o que aconteceu aqui. Quando você olhar isso aqui, você tem que lembrar qual é a derivada de e. Bom, a derivada de e, questão de formulário, né? Então você tem lá, se a função é e elevado a x, a sua derivada vai ser o próprio e elevado a x. Mas note que nós não temos e elevado a x. Aqui está elevado a 3x. Isso significa uma coisa, que você tem uma regra da cadeia dentro da regra da cadeia. Então nós vamos chamar este 3x de uma letra auxiliar, v. Com isso, olha só que interessante que você ganharia. Você teria um e elevado a v. E qual seria a derivada disso? Acompanhe lá. Olha só que legal. Se no lugar do x eu coloquei uma outra função, aqui permanece, mas vai ganhar a derivada da própria função. Lembrando que isso aqui é uma regra da cadeia também. Então, olha só. Vamos trabalhar juntos com isso. Então, e elevado a v, olha a derivada. É o próprio e elevado a v que multiplica a derivada de v, que é o v'. E quem vai ser a derivada de 3x? É 3. Então, note, nós temos duas regras da cadeia aqui. E isso é bem bacana, porque isso faz com que você exercite duas vezes a mesma proposta. Vamos concluir o exercício? Agora, para concluir o exercício, nós simplesmente vamos seguir o que nós já tínhamos feito, né? Nós já tínhamos deixado mais ou menos pronto aqui em cima o exercício. Então, vamos lá. A derivada de f de x vai ser, olha lá, meio que multiplica o u. E quem está fazendo o papel do u?
1 mais 2e elevado a 3x. Meio menos 1 vai dar menos meio, que multiplica o linha. E quem está fazendo o papel de linha? Esse pessoal. Eu não preciso colocar o zero, mas eu vou colocar quem? O 2, o e elevado a 3x e o 3. Agora, para terminar o exercício, vamos fazer algumas transformações que nós conhecemos. Primeiro, dá para simplificar esse 2 com esse meio. Outra coisa interessante, expoente negativo significa que ele está abaixo de um traço de fração, e por ser meio, é uma raiz. Então, olha lá o que acontece. Pronto. E quem sobrou em cima? Sobrou o 3, que multiplica o e elevado a 3x. E essa é a resposta do exercício. Então, você percebeu que nesse exercício, a aplicação da regra da cadeia ela pode ser quantas vezes necessário. A única coisa do método prático, esse que eu trouxe para vocês, é lembrar que regra da cadeia é a derivada de dentro vezes a derivada de fora. E aí é só um pouco de atenção, um pouco de capricho, que o exercício vem naturalmente.